Olá, boa tarde, quinto ano. Hoje já é segunda-feira, dia 22 de março. Vamos ter aí algumas atividades, alguns aprofundamentos a respeito de acentuação gráfica. Já sabemos, né, o que é acentuação. É um sinal que vai tentar imitar o som da nossa fala, tentar imitar o fonema. E aí aquelas sílabas que se pronuncia de forma mais intensa, né, elas serão de alguma forma representadas através de uma acentuação, para demonstrar isso, né, tonicidade. E aí é o seguinte, esse conteúdo você encontra no seu livro de língua portuguesa, páginas 51 até 57. Acentuação gráfica, né? A sílaba tônica, já sabemos, é a sílaba mais forte, é aquela pronunciada com mais intensidade. Então, essa ideia de acentuação gráfica tem tudo a ver com a pronúncia, né? Com aquela sílaba que a gente pronuncia de forma mais forte em uma palavra. Mas a gente nem sempre terá uma sílaba forte. E a única vez que isso acontece em uma palavra de língua portuguesa é quando temos um monossílabo chamado monossílabo átono. É aquele monossílabo pronunciado de forma branda. O restante das palavras terá sempre uma sílaba que será mais forte. E aí a gente vai chamar de sílaba tônica. Acontece que nem sempre a sílaba tônica será acentuada. Algumas sílabas tônicas serão, outras não. Então, tudo isso segue regras, né? Padrões. E aí, esses padrões é que vão indicar se aquela sílaba vai receber ou não acento. Aqui a gente tem o seguinte, o acento agudo, né? Que é aquele traço, aquele único traço inclinado para a direita. E aí ele vai indicar sempre que a vogal tem som aberto. É um sinal que vai indicar isso. A vogal tem som aberto e forte. Já o acento circunflexo, ele vai indicar que a vogal tem som fechado. E aí esse som fechado também será uma sílaba forte, tônica. Então essa é a função desses acentos. Aqui em café, percebemos que esse som é aberto, café. Já em robô, percebemos que esse som é fechado. Então, temos também na pronúncia essa diferença, que é, né, representada através desses acentos diferenciados aí. E aí, quais são as regras? Várias, temos, né, várias regras de acentuação. Em relação às palavras proparoxítonas, é bastante fácil, porque todas elas devem ser acentuadas. Então, a gente está dizendo o seguinte, todas as palavras em que a sílaba tônica seja antepenúltima, aquela sílaba antepenúltima terá acento. Então, essa é uma regra fácil. Já as paroxítonas, elas seguem regras, né, diversas. Primeira coisa, a acentuação ou não das palavras paroxítona é determinada pela sua terminação. Então, primeira regra é essa, né? Para eu acentuar uma palavra paroxítona, o meu critério será observar a terminação daquela palavra. E aí a gente tem aqui, olha, uma regra a seguir. Palavras terminadas em ditongos crescentes, seguidos ou não de S. Então, o ditongo crescente é aquele em que nós temos, primeiro, o som, né, mais fraco, a semivogal, e depois a vogal, como em régua. Tá vendo? Temos aqui, olha, né, o U mais fraco, semivogal. A vogal. Então, toda vez que temos essa terminação de ditongo crescente, pode ter, né, esse ditongo com plural, no caso indicando plural ou não. Depois temos outra terminação, palavras terminadas em ia, is,
us, ou uns. Toda vez que as palavras paroxítonas tiverem essa terminação, elas devem ser acentuadas. E é por isso que a gente tem essas acentuações aí. Táxi, né? Paroxítona terminada em I. Lápis, paroxítona terminada em IS. Bônus. Tá vendo? A gente segue sempre regras. E as terminações é quem vão dizer se a palavra deve ou não receber acento. Aqui, olha, palavras terminadas em L, N, R, X, PS e também em ONS. Então, são muitas, né? Muitas as palavras, muitos os casos que vão fazer com que uma palavra paroxítona seja acentuada. Terminadas em EI, EIS, ANS. Aqui, ó, GUAN, GAN. Em todos esses casos, as palavras paroxítonas, elas deverão ser acentuadas. E no caso das palavras oxítonas, como a gente vai fazer para poder, né, fazer com toda certeza, grafar, né, sem dúvida alguma, também seguindo as regras. Essas palavras também seguem regras de acordo com a terminação da palavra. Então, se eu tenho uma palavra oxítona, que seja terminada em A, E, O, tá bom? E aí ela pode estar ou não no plural. Será sempre acentuada. E o que é a palavra oxítona? Aquela, né, que a sílaba tônica é a última sílaba. E aí temos outras terminações, terminadas em ens, es, el, oi. E aí você vai pensar, professor, é muita coisa, né? Muitas palavras, muitos casos diferentes, muitas terminações, e isso é verdade. Então, a dica é a seguinte, você deve ficar sempre de olho. No momento em que tiver dúvida, né, consulta aí a sua gramática, consulta o seu livro, e aí com o tempo, né, nós vamos nos habituando, e aí já não vamos mais errar. Aqui, olha, acentuação dos hiatos. As letras I e U serão acentuadas quando em hiato forem tônicas. Então, se eu tenho hiato, eu estou dizendo que eu tenho, olha, duas vogais, na hora de separar sílabas, elas vão ficar cada vogal em uma sílaba diferente. Somente serão acentuados quando esses hiatos forem bem fortes, pronunciados de forma bem forte, como aqui, olha, viúva, saúde. Os hiatos não serão acentuados quando formarem sílaba com outra letra que não seja S. E aqui nós temos, né, algumas letras, ó. Depois do hiato vem Z, depois do hiato R, depois do hiato M. Então não podemos acentuar. Seguidos de NH também. Toda vez que temos um hiato e logo depois NH, a gente não pode colocar acento. As demais vogais não aceitam acento em caso de hiato, a não ser, por exemplo, quando forem classificadas como proparoxítonas. Aí, nesse caso, sim, porque toda palavra proparoxítona, como vimos, deve ser acentuada. E aí você vai me perguntar, professora, e as palavras monossílabas? Que nós vimos lá no início, né, que algumas monossílabas, elas são átonas, e aí, por causa disso, são as únicas palavras que não terão sílaba tônica. Bom, em relação a essas palavras, também seguimos de acordo com a terminação. Então, se o monossílabo for terminado em A, E e O, ele deverá ser acentuado. Aqui, ó, pá, de, pó, sóis. Monossílabos terminados em EI, EL, OI, seguidos ou não de S, também deverão ser acentuados. O restante, né, não segue essas regras aí, então a gente vai conseguir perceber, né, essa acentuação ou não. Outros casos especiais importantes. Quando a palavra
ela apresenta uma outra palavra igualzinha. Então, para diferenciar uma da outra, uma delas vai receber acento. É o caso aqui, olha. Temos o verbo pôr. Pôr indicando colocar alguma coisa. Eu vou pôr o café, né, na xícara. Então, aqui, olha, é o verbo. E eu tenho também a preposição por, que é escrita da mesma forma. E aí, para diferenciar essa preposição do verbo, eu vou utilizar somente aqui no verbo acentuação. Então, a gente chama isso de acento diferencial. Aqui a gente tem, olha, a preposição. Que é então, professora, a preposição? A preposição é aquela palavra que tem a função de ligar um termo ao outro. O verbo não, é aquela palavra que vai indicar ação, que vai indicar um fenômeno da natureza, que vai indicar um estado do ser. Então, são palavras de classes diferentes. Aqui, olha o exemplo. Você pode pôr mais água no meu chá? Se formos por este caminho, chegaremos mais rápido. Então, aqui a gente observa o seguinte: verbo, porque é indicação. Aqui, olha, preposição, porque está servindo para ligar, né, uma palavra dentro de uma oração à outra, trazendo um sentido, um significado. Acentuamos também o verbo poder para distingui-lo nos diferentes tempos verbais. Aqui, ó, pôde, quer dizer passado. Aqui, pode, presente. Então, a palavra é escrita da mesma forma, né? Existem as duas formas, cada uma indicando um tempo. Acento diferencial, somente pretérito, né? A palavra que indicar o passado vai ser acentuada. Temos também no verbo ter. Ter no singular não apresenta acento. Para indicar o plural, eles têm. Aí a gente vai acentuar. Acento circunflexo nesse tem, indicando o plural. A mesma coisa com o verbo vir. Ele vem, singular. Eles vêm, né? Mais de um sujeito. Eles. Então, para indicar plural, também acentuada. E aí você tem as atividades entre as páginas 55 a 57. E deixo também toda a correção das tarefas, né, que ficaram para você na aula anterior. Faça com bastante atenção, capricho e cuidado. E aí a gente vai finalizando, já retornamos com a aula seguinte.